Olá, boa tarde a todos. Nesse vídeo falaremos a respeito de backtests. Existem aí muitas empresas que comercializam robôs que em backtests dão resultados extraordinários e em conta real não é o mesmo que ocorre, né? Então vamos dar uma olhada aí o que pode ocorrer de divergência nos backtests. Olha só. Primeiro ponto, você pode abrir o gráfico, clicar em arquivo, salvar, escolhe aí uma pasta, salva, né, o arquivo. Aí ele vai abrir um arquivo CSV, tá? Esse arquivo CSV, ele vem desta maneira, tá? É um arquivo que ele vem dividido por vírgula, né? Então você faz um texto para colunas no Excel aí e tal, divide por 100.000 e você terá daí o preço exato de cada candle e tudo mais, ok? Então eu busquei, por exemplo, da série contínua, né, o em cifrão, e coloquei aqui, ó, um embaixo do outro, e fiz uma verificação, né? Se era o mesmo dia, eu queria ver se a diferença de um candle para o outro era de 1 minuto, né? Se eu estava analisando o gráfico de 1 minuto, ele tem que ter uma diferença de 1 minuto. Então aqui, por exemplo, na série histórica o em cifrão, nós temos uma divergência aí de 0,19. Ah, não é muito. Não, não é muito, mas nós temos 191 minutos. Se nós formos analisar aí 191 minutos, dá pouco mais de 3 horas, né, de divergência de informações, tá? Falando aqui em backtest. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, antes de entrar no próximo item, tá, eu vou explicar um detalhe para vocês. Vocês podem realizar diversas formas de backtest, né? As mais utilizadas é o HLC, que significa o quê? Open, High, Low e Close, tá? Que é o quê? Você vai analisar basicamente vamos dizer que aqui nós temos um candle de alta, tá? Então o que você vai analisar quando você faz um backtest OHLC? Você vai analisar a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento, tá? Então, o que pegar primeiro, pegou, tá? Mas você não vai ver o movimento que o candle fez, né? Para, por exemplo, vamos dizer, uma possível violinada, utilizando trailing stop e tudo mais, tá? Então, você não vai ter a real noção de onde o preço bateu antes para ficar desta maneira aqui, né? Porque quando você observa um candle de 1 minuto, vamos dizer assim, é por acaso que ele fecha dessa maneira, né? Quando você observa um candle de 1 minuto. Por quê? Vocês imaginam que aqui começou a leitura do candle de 1 minuto, ok? Aqui, nesse exato momento aqui. Aqui vai ser o final da leitura dele. Aqui é o final. Então, o candle, nesse exato momento, ele abriu aqui. Então, aqui eu já tenho o preço de abertura. Aí ele pega e vai transitando, né? Aí ele fechou aqui. O que vai acontecer? Como que esse candle vai se formar? Ele vai formar aqui a abertura, aqui é o fechamento dele. Aqui é a mínima e aqui é a máxima dele. Porém, você, na sua leitura, na sua operação, você estava aqui, ó, presente em tudo isso daqui, né? Quando você observa o HLC, você simplesmente ignora esses movimentos aqui no meio. E você poderia, por exemplo, estar comprado aqui, aí você já sai lá em cima, na máxima, no gain, sendo que você poderia muito bem ter sido violinado nesse nível de preço, né? Então, esse é o ponto, tá, do OHLC. Já quando a gente observa, por exemplo, a leitura on-tick, que é mais utilizado, né, e a gente acredita até que seja mais próximo da conta real possível, a única diferença dela para o HLC é que ela usa volume, tá? Então ela leva em consideração volume negociado. Para quê? Você tem o candle aqui. Imagine o seguinte: no final, o candle da conta real e do backtest será esse, tá? Independente do que aconteça, ele vai ter o mesmo desenho. Porém, o que levou ele a ter esse desenho, né, é que faz a diferença na hora do seu trade,
ok? Como o OnTick leva em consideração o volume, o que ele leva, como que é formado? Ele pega o preço de abertura, começou a entrar volume, tá? E aqui acabou o volume daquele minuto. Então, o que ele vai calcular? Onde teve maior volume, começou a ter volume negociado, o preço começou a subir. Ele tem uma inteligência, óbvio, né? Isso é estatística, é lógica, que ele entende que, opa, então o preço tem que subir, o preço vai bater lá, depois ele voltou, daí ele fecha, vai aqui, volta e tem o seu fechamento, tá? Mas toda essa criação do candle com base no on-tick é tudo baseado em probabilística, né? Então, com probabilidade deste volume dessa quantidade de volume, deste valor, né? O preço tendeu a subir, depois cair e tudo mais. Não significa que realmente o preço fez esse movimento, né? Tá, mas como que a gente faz para tirar a prova, né, disso, para saber, tá, mas vamos pegar aqui a conta real e o backtest, né, ambiente real e backtest. E vamos colocar um do lado do outro e ver como eles se comportam. E isso que tem que ser feito. E foi isso justamente que eu fiz. Então, tem aqui um ambiente real rodando aqui atrás, tá? E aqui tem o backtest, ok? Então, eu até gravei aqui o pregão, vou tirar aqui o volume. Daí, olha só o que acontece, tá? É bem justamente nesse candle aqui que fica muito claro, que é o mesmo. Eles costumam ficar bem parecidos muitas vezes, tá, o backtest. Porém, quando ocorrem estilingadas do preço e tal, ele costuma você consegue enxergar claramente a diferença. Quando os outros candles são menores, você acaba não enxergando muito, mas também tem diferença. Aqui nesse vídeo vai ficar muito evidente essa diferença. Olha só. Acompanhem. Aqui é o mesmo candle, tá? Esses dois aqui são o mesmo candle. Eu vou pegar até o início daquele candle. Vocês vão ver o comportamento dele, ó. Acompanhe esse cara aqui, tá? Ó, ele vai subir, vai fazer máxima, vai voltar. Olha o tanto que ele sobrou do pavio, tá? Ficou um tempão lá embaixo, com pavio. Aí ele subiu, deixou o pavio e abriu o próximo candle, certo? Agora observem esse cara aqui, bem na abertura dele também, tá? Olha só. Ele não tem pavio, não tem pavio, não tem pavio ainda. Começou a subir. Quando, percebam aqui, ó, ele ficou sem pavio também, o lado de lá. Ó, não tem pavio, não tem pavio. Começou a subir, formou pavio, ficou aqui embaixo, pavio bom. Aí sim ele fechou, né? Esse cara aqui. Agora, dê uma olhada nesse cara aqui, o comportamento. Ó, não tem pavio, tá tudo certo. Até aí tudo bem. Começou a subir. Ó, cadê? Não tá voltando? Não tá formando pavio? Não tá formando pavio? Olha lá. Ó, não tem pavio, não tá formando pavio. E fechou. Tá? Então vocês percebem que teve uma divergência muito clara. E vocês podem ver, é o mesmo candle, ó. 14,25, 14,24, olha, é o mesmo candle, tá? Mesmo desenho, a mesma coisa aqui, ó. Tá? Então, vocês percebem que tem uma diferença nos dois candles? E é justamente essa diferença que aqui, ó, na conta demo, você pegou uma compra aqui, por exemplo, tá? Aí você tem o trailing. Ativou teu trailing, stop no 0 a 0. Ó, não pegou o trailing, não pegou o trailing, não pegou o trailing, o preço foi embora e você está no gain, né? Agora, na conta real, esse lado aqui, tá? Pegou tua compra. Trailing no 0 a 0. Pronto, violinado. Né, ó. Aqui, ó. Pegou tua compra, trailing no 0 a 0. Ó, preço já voltou. Ó, aqui, ó, nesse momento, ó, que ele dá essa estilingadinha aqui, ó. Aí, ó. Aqui já te deixa no 0 a 0, porque ele subiu, ó. Ali você já tava com o trailing, né, ó. E nesse momento aqui exato você é violinado, né? Então,
tem esse grande detalhe, tá, entre conta real e backtest. O segredo está na formação do candle. O candle não se forma exatamente igual. Não se forma. E por isso tem uma grande distorção de resultados. Isso aí, daí você vai se perguntar, tá, mas backtest funciona dependendo da estratégia, né? Tal. Ali você está olhando um minuto. Sim, com certeza. Mas olha só, vou mostrar um negócio para vocês. Vamos pegar aqui do gráfico mesmo. Vou salvar aqui. Tá, vou mostrar aqui para vocês, olha só. Clica aqui, texto para colunas, delimitado, coloca vírgula. Pode apagar esses dois últimos. Aí aqui se faz assim, divide por 100 mil, tá? Ó. Aqui você põe Open, High, Low, Close. Beleza? Aqui vamos... Não, daí aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos medir a amplitude. O que é amplitude? Distância da máxima e da mínima. Então, vamos antes arrumar o dia, né? Para que só meça a amplitude de dias iguais. Para isso a gente precisa substituir antes aqui o ponto por barra. Vamos escrever dia. E aqui a gente tem o dia. Tá aí, aqui nós temos o dia. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Se esse dia for igual ao dia anterior, aí você calcula... não precisava nem ter feito, porque é a amplitude do candle, não é em relação ao candle anterior. Então não tem problema. Pega o high e faz menos o low. Né? Come bola ali. Então tá aí, ó. Percebam aqui o seguinte. Você tem uma média de 110 entre máxima e mínima em 1 minuto. Tá? Ou seja, o tamanho médio de um candle ele costuma variar entre a sua máxima e sua mínima. Tá? Falando daqui até aqui. 110 pontos. Tá? 110 pontos. Vocês viram que tem uma divergência ali no de 1 minuto clara. Né? Qual é o take profit médio das pessoas em operações de mini índice, por exemplo? É um take profit pouco acima disso, não é muito mais. Ah, mas não, take profit é mais longo. Tá, mas e o teu trailing? Quando você está ganhando 50, 100 pontos, você já põe no 0 a 0, né? Se você levar em consideração que o tamanho de um candle médio é de 110, você usa um stop de 50 e o candle de 1 minuto que tem 110 tem divergência, a tua probabilidade com um trailing curto desse de ter uma divergência é dobrada, é o dobro do normal. Se um candle de 110 já tem a média, né, de 110 pontos, ele tem divergência. Tá? Então, quanto menor o seu trailing, é evidente, menor trailing, menor take profit, stop loss, é evidente que você tem mais risco de ter uma informação mais divergente. Né? Agora, se você faz swing trade, ou trades até day trade, mas de operações bem mais alongadas, com alvos bem mais longos, de 500, 1000 pontos, aí o backtest acaba sendo mais confiável, porque você não vai ficar sofrendo com essas rasuras que o preço faz, né? Você vai pegar tiros mais longos. Aí o backtest acaba sendo mais confiável, né? Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das pessoas que usam robôs. As pessoas não ficam fazendo movimentos muito curtos e tudo mais. Geralmente são movimentos normais aí de média de 150 pontos, 200, é isso que o pessoal faz, né? E com isso você acaba tendo uma ineficiência de informações, né? Ele acaba não sendo tão confiável, né? Não acaba sendo tão confiável as informações do backtest por conta disso. Então, se serve uma dica, sugiro que tem uma estratégia legal, cara. Teste em tempos maiores, tempos maiores não, em valores maiores de trailing, de stop e tudo mais. Usem sem trailing stop, se for possível também, que isso daí diverge muito mais, porque o trailing stop, ele nada mais é do que a tua condução de um trade, né? Então você pega um trade que inicia, por exemplo, deixa eu pegar aqui o lápis. Você pega um trade
que ele iniciou aqui, você entra comprado, o preço está subindo, você tem que fazer todo esse movimento aqui de condução do trade, daí você cai naquele mesmo problema que eu comentei antes, né? Então, você ter vários candles de 1 minuto, imaginem que no final você tem um candle, por exemplo, de 1 hora, que é esse candle aqui. Você terá o mesmo problema, porque o candle de 1 hora ele não vai andar igualzinho. Tem o mesmo problema. Pode ser que diminua a rasura, né? Não fique tanto assim, tipo, na conta real ele caminha assim, no backtest ele caminha, por exemplo, assim, ó, né? Pode acontecer? Vai acontecer, com certeza. Vai ser mais confiável também a informação, tudo mais, né? Você usar é, valores mais longos, tal, mas sempre vai acontecer divergência de informação, ok? Só que se você não usa o training, você não tem que ficar tendo essa condução. E por isso você acaba tendo resultados mais próximos da realidade quando você não usa trading. Porque você tem o teu stop, tua entrada, teu alvo e o teu stop. Acabou. Né? Então, você não fica dependente dessa informação no meio, não. É aqui ou aqui, né? Não significa que vai ficar 100% confiável, mas você diminui violentamente a probabilidade da informação estar divergente. Vocês percebem que muitos robôs que têm assim alvos direto, com stop direto, dão mais loss que prejuízo? Justamente por conta disso, porque é o resultado mais próximo do real. Né? Então tenham um pouco de cuidado com isso, testem. O ideal é que teste para chegar o mais perto possível de conta real, é conta demo em ambiente real. Tá? Daí seria o ideal, principalmente se você gosta de fazer scalp, se você usa trailing, vai em ambiente real mesmo, pode ser conta demo, mas não vai ficar igual a conta real por conta da liquidez. Só que nem uma conta real é igual da outra, porque a liquidez de uma não é a mesma da outra. Então, não fique procurando santo grau que você também não vai encontrar, tá? Sugiro que realmente quer fazer backtest, faça sem trading, alvos mais longos. Não quer fazer, quer ter uma informação mais confiável ainda, ambiente real, conta demo, porque você não vai ficar fazendo teste em conta real porque é idiotice. Aí depois você vai para a conta real quando tiver tudo afiadinho, que tiver com uma estratégia bem vencedora em todos os testes possíveis. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo. Desejo a todos vocês bons trades e bons negócios.